Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso mais novo quadro aqui no canal, que é o Escolhidas para Guiar, um podcast que trará durante essa semana histórias de grandes mulheres que fizeram diferença e que foram muito importantes na construção da nação de Israel. Eu me chamo Adana e seja muito bem-vinda, você mãe, mulher e até os homens, né? Não tenho dúvidas que essa palavra abençoará cada um de vocês. Também não se esqueça, peço para vocês compartilharem essa palavra com aquela pessoa muito especial que precisa ser abençoada hoje com a palavra de Deus, ok? Então fique comigo e vamos lá! Pois bem, ao contrário de muitos que possuem grandes descendências históricas, a Bíblia nos mostra que Eva tinha apenas duas. Em Gênesis 2, 21 a 23, Deus fez com que Adão, o pai da humanidade, caísse em profundo sono e retirou dele então uma de suas costelas para fazer sua parceira, a primeira mulher da humanidade. Então, assim, apesar de Eva já ter sido tirada ali de Adão, né, ela foi gerada diretamente das mãos do Criador. Com o seu marido, Eva também designava o papel como cuidadora do Éden junto a Adão. E lá eles moravam felizes, tendo todos os dias a companhia do Criador do céu com eles. Pensa só, gente, que privilégio, né? Que privilégio ter o próprio Senhor conversando com você face a face e transmitindo toda a sabedoria diretamente da própria sabedoria. Então Eva, nas conclusões, assim, em resumo, ela recebeu sim a sabedoria direta do Criador. Tudo era lhe ensinado no Éden e a cada dia que se passava, mais o Senhor a fazia saber das coisas, né? Infelizmente, quando através de um terrível momento de egoísmo que brotou em seu coração, ela caiu em terrível desgosto quando deu ali aquela primeira mordida no que viria a ser uma maldição para todos os seus filhos. Então Eva, ela foi expulsa junto do seu marido, né, juntamente com seu parceiro, do seu lar ali do Éden. E ali, naquele momento pós-Éden, ela caiu em profundo desgosto, né? Porque tudo ali que estava acontecendo foi gerado, né, pelas suas mãos, né? Foi tudo pela sua culpa. Entretanto, a bondosa mão do Senhor ainda estava com eles. O próprio Deus já via uma solução para a humanidade, mesmo antes de Eva cair em terrível pecado. A Bíblia relata em Gênesis 3:21 que para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. É interessante pegarmos este versículo e analisarmos. A Bíblia relata que antes de Adão e Eva serem expulsos do Éden, o Senhor mostrou exatamente o plano de redenção para eles. Explicou que o pecado seria o inimigo, né, e fator principal do distanciamento de Deus e o homem, e que eles não mais o veriam face a face como estavam vendo naquele momento. E principalmente que para a remissão dos pecados, eles deveriam realizar o sacrifício do cordeirinho, pois somente o derramamento de sangue seria a ligação entre o homem e Deus. Então, do cordeirinho morto, ao qual Deus ensinou Adão e Eva, né? Porque, pensa só, no mundo sem pecado, que nenhuma folha de árvore caía, que nenhuma planta murchava, né? Uma flor murchava. Vocês acham que eles sabiam como matar um cordeirinho? Quem foi que ensinou Adão e Eva a matar o cordeirinho? E quem foi que ensinou Abel e Caim a sacrificarem, a fazerem sacrifícios diários para o Senhor? Foi o próprio Deus. Porque na Bíblia relata que Deus fez vestes de pele e os vestiu. Ora, se Deus fez vestes de pele e o vestiu, quer dizer que Deus, naquele momento, ele explicou por que matava, o que haveria de acontecer. E com a pele ali do cordeirinho já morto, Deus, em tamanha misericórdia, ele fez roupas para seus filhos, para Adão e Eva. E eu devo imaginar que isso foi extremamente difícil para Eva, sabe? Ter que lidar com todo o sentimento de culpa e o peso das obrigações da mulher. Porque aqui, o Senhor fala, quando Eva tomou do fruto, ele falou assim, isso está em Gênesis 3:16. A mulher, ele disse, eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com o sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti.
Então foi muito difícil para Eva ter que lidar com tudo isso, porque ela não estava sabendo ainda. Ela não tinha a experiência de passar por todo o sofrimento a qual ela passou. A vida pós Éden de Eva foi uma vida pesada. Assim, eu devo imaginar que foi uma vida pesada, não somente, claro, para Eva, mas para Adão também. Entretanto, eu penso que foi uma vida carregada de propósito, pois ela seria a mãe de todos, a primeira geradora da vida e a mulher que seria encarregada de passar toda a sua herança espiritual para outro ser humano, que seria gerado diretamente do seu ventre. Então, mesmo que Adão fosse o sacerdote da casa, Eva tinha uma aproximação mais forte com seus filhos, porque ela era a mãe. Ela é a mãe. Então, hoje a gente pode colocar a mãe e o pai. Por mais que o pai seja, ainda mais para um menino, né? Seja o herói, o modelo, a ligação da mãe vai ser muito mais forte, vai ser muito mais fortificada. Só quem é mãe sabe do que eu estou falando, dessa conexão mais fortificada, desse porto seguro, a qual a criança ela corre para os braços da mãe, a qual a criança não consegue ali nos primeiros momentos da vida dela, nos primeiros anos, viver sem a mãe. Se não tiver a mãe, tem a tia, se não tiver a tia, tem a avó, mas esse papel feminino, a Bíblia conta que é muito importante para a educação e para o desenvolvimento da criança. E o interessante é que, assim como Deus lhes ensinara a doutrina do sacrifício e das leis para Adão e principalmente para Eva, tudo isso que ela aprendeu com o Criador, tudo isso que ela aprendeu com Deus, Eva fez questão de passar para os seus filhos. Em Gênesis 4:1 diz que Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim e disse: concebi o homem do Senhor. Então ali, pessoal, nós vemos que Eva, ela sabia que o primeiro homem gerado de seu ventre era uma dádiva do Senhor. Ela mais uma vez reconheceu que não estava sozinha, que Adão e Eva ali, eles não estavam sozinhos, mesmo que eles tivessem sido expulsos do Éden, Deus estava com ela em todos os seus momentos. Mais para frente, a Bíblia, ela relata que logo depois que Caim nasce, Abel também é gerado ali. Então, assim, quando a gente lê, a gente meio que estipula ali um tempo de 1 ano, por aí. Porque a Bíblia fala que logo após Caim nascer, Abel foi gerado. Então, olha só que interessante. 2 filhos gerados dos mesmos pais, ensinados pelos mesmos pais, entretanto com características completamente distintas. Esse era o cenário da primeira família da terra. Um era cultivador da terra e o outro era guardador de ovelhas. Enquanto um exalava autoridade egoísta nas atividades que exercia, outro era compassivo e humilde em tudo que realizava. Vemos explícito essas características nos filhos de Eva. Mas a pergunta é, será que Eva não percebia o jeito que seu filho mais velho se portava? Será que nada foi feito para conter as ações de Caim e em como se achava diante de seus pais? Pois em frente ao próprio Deus, demonstrou tamanha soberba escolhendo sua própria maneira de adorá-lo? Quem dirá no que Caim fazia com seus pais? É triste imaginar as oportunidades desperdiçadas para corrigir seu filho, né, que Eva e Adão tiveram ao longo ali do período em que a família ainda estava unida, completa, né, com Abel ainda vivo. Mas assim não fizeram, infelizmente. Por falta de, então, talvez correção e instrução, a desgraça na família de Adão foi derramada e Eva, juntamente com seu marido, acabou entrando em uma profunda tristeza e amargura, pois pelo pecado gerado pelas próprias mãos dos pais, eu devo imaginar que, de certa forma, eles acabaram tendo essa culpa também de que tiveram parcialmente ali culpa na morte do filho deles, né, de Abel. Há uma escritora chamada Ellen White que em um dos seus livros, Patriarcas e Profetas, ela fala o seguinte: Caim e Abel representam 2 classes que existirão no mundo até o final do tempo. Uma dessas classes se prevalece do sacrifício indicado para o pecado. A outra arrisca-se confiar em seus próprios méritos. O sacrifício desta é destituído da virtude da mediação divina e assim não é apto para levar o homem ao favor de Deus. E isso está na página 69.
Nessa mesma página, ela também comenta que a classe de adoradores que segue o exemplo de Caim inclui a grande maioria do mundo, pois quase toda religião falsa tem se baseado no mesmo princípio, de que o homem pode confiar em seus próprios esforços para a salvação. A Terra, então, pessoal, ela, naquele momento em que Caim ele mata Abel, Adão e principalmente sua mãe Eva, viu-se a terra sem um herdeiro para receber essa herança espiritual, o qual eles haviam recebido no Éden. Porém, ali nós vemos também que o Senhor é cheio de tamanha misericórdia, que vemos Deus abençoando o ventre de Eva mais uma vez, com outra descendência, com outro filho, chamado então de Sete. Em Gênesis 4:25, diz que Adão novamente conheceu sua mulher, Eva, e ela teve um filho, e chamou seu nome de Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. É interessante ver que naquele momento, um pouco antes ali da chegada de Sete, Eva sabia que sem um homem em sua família, de nada adiantaria a humanidade, pois não podiam multiplicar-se. Eva havia perdido seus 2 filhos para a morte, Abel para a morte física e Caim, infelizmente, para a morte espiritual. Mas naquele momento onde Deus ele reconheceu que Adão e Eva precisavam mais uma vez da ajuda deles, Deus acaba então encaminhando tudo para que o ventre dela pudesse gerar novamente um filho, e esse filho seria o filho da promessa. Então, quando Eva ela gera Sete, ela reconhece mais uma vez a bondade que havia em Deus. E com Sete, ela resolveu fazer tudo diferente. Tudo que ela não fez com Caim e também com Abel, ela resolveu fazer com Sete. E assim ela o fez. Pois a Bíblia diz que quando Sete nasceu, olha que interessante, pessoal. A Bíblia fala que quando Sete nasceu, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Isso está em Gênesis 4:26. Eva havia aprendido com todos os seus erros e com toda a experiência que ela teve, não somente com seus filhos, mas também lá no Éden. Ela decidiu que, com toda essa bagagem que ela tinha nas costas, ela decidiu fazer tudo diferente com o seu filho mais novo. Então, olha só, se Eva não tivesse recebido as instruções celestiais, ela nunca teria passado para Sete e também ela nunca teria sido um grande exemplo para a geração de mães, como sendo a mãe que educaria a criança responsável pela geração que invocaria o nome do Senhor na terra. Eva, ela fez sim um ótimo trabalho de pastoreio com seu filho Sete. Se você pegar na internet o significado de pastoreio, claro que você verá que muitos associam as atividades literais de campo. O pastor que pega as ovelhas e leva lá para o campo, o pastor que pega as ovelhas e protege, mas leva ela lá para um pasto verdejante para elas se alimentarem. Mas, espiritualmente falando, pastoreio carrega um significado poderoso de guiar, de aconselhar, proteger, corrigir e auxiliar aqueles que precisam ser guiados nesse mundo. E esse é o essencial papel da mãe na vida de seu filho: guiar, proteger, aconselhar, orientar e cuidar para que seu filho não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que ele possa se lembrar dos conselhos da qual a sua mãe havia dito desde criança para ele. Então, um resumo de tudo que nós conversamos aqui é o seguinte: para que a mãe possa passar para o seu filho toda a bagagem espiritual, toda essa herança a qual Deus fez a conhecer, primeiro ela precisa receber as instruções celestiais, para que essa herança seja derramada na vida do filho. Olha então que importante é o papel da mãe. A mãe precisa receber a herança espiritual provinda do próprio Deus, para que depois ela possa ser derramada na vida do filho dela. Assim como Eva recebeu as instruções no Éden diretamente de Deus. Então, como você, mãe, pode receber essas instruções diretas do céu e como você pode passar para o seu filho? A resposta é muito simples, é muito clara e objetiva, não tem segredo, gente. É realmente tendo uma constante e sólida comunhão com o Senhor do Universo. Durante essa semana, nós iremos conversar sobre como é que as mães da Bíblia foram introduzindo essa herança espiritual na vida de seu filho, mas tenha certeza que todas essas mães que nós iremos conversar essa semana, elas receberam primeiro a experiência espiritual, a herança espiritual, o conhecimento espiritual para
que depois ela tivesse toda essa bagagem rica para passar para o seu filho. E foi essa bagagem rica que fez com que seu filho fosse um grande herói para a nação de Israel. E aí, mãe, como você tem pastoreado seu filho? Será que você tem deixado antes o Senhor te pastorear? Comente aqui embaixo e conte sua linda experiência para que através dela possa também abençoar várias outras vidas aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio do podcast Escolhidas para Guiar.